Salve, salve, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Que horas você está escutando o nosso podcast, hein? Pod Action no ar, começamos mais um episódio. Eu sou o Diego Ávila e aqui comigo na apresentação, Vini Vargas. E não, hoje é dia de receber gente do esporte profissional, hein? Que momento, a gente tá subindo aí os degraus. Um other level agora. Vamos lá, aqueles recadinhos básicos do começo. Quem nos acompanha sabe, né? Toda terça-feira tem episódio. Na quinta a gente libera em vídeo lá no canal do YouTube. Dá aquela moral, avalia lá, dá aqueles 5 estrelas, curte, compartilha. Assim as plataformas vão nos levando um pouquinho mais longe. E aí a gente pode inspirar mais gente, né? Inspirar a ter uma vida aí mais saudável, tanto física quanto mental também. Exato. Hoje o nosso papo é com o técnico de transição do Grêmio Futebol Porto Alegrense, o César Lopes. Formado em Educação Física e pós-graduado em Ciência Aplicada ao Futebol e Futsal, tem formação pela CBF Academy como treinador de equipes profissionais e treinador de categoria de base. Tem uma longa história com o Grêmio, desde a época que ele fazia estágio na faculdade. César, muito bem-vindo e obrigado por estar conosco. Olá, pessoal. Então, uma satisfação muito grande estar podendo aqui bater um papo, conversar com vocês, discutir bastante temas aí. E fiquem à vontade aí para perguntar. Então, estamos à disposição e muito contente de estar participando. Muito bom. César, conta um pouco para nós sobre o teu dia a dia, como é que é a tua função junto ao Grêmio. Tá. Bom, a atividade ela inicia com os planejamentos semanais, né? A gente trabalha mais ou menos nesses microciclos, né? Períodos mais curtos, porque a cada momento a gente pode ter alguma alteração, jogos, treinos, demandas do profissional, então a gente precisa estar sempre se adaptando. Então, a partir disso, a gente estabelece ali um calendário, uma rotina de treinamentos, né? Basicamente sempre um turno, né? Dificilmente a gente executa tarefas em 2 turnos, só em algumas ocasiões especiais, né? Então, sempre pela parte da manhã ou pela parte da tarde a gente desenvolve o treino, né? A parte da tarde ela fica mais para planejamento mesmo, algumas questões que a gente tem de demanda do clube, reuniões, né? Conversas sobre atletas, essas questões mais voltadas para a nossa prática, né? E a gente mantém essa rotina entre jogos, calendários de concentração também, são momentos que a gente sempre pré-jogo, pré-viagem, a gente está sempre concentrando um dia antes, então quando tem jogos fora, né, de Porto Alegre, a gente já viaja um dia antes, então é bem corrido, assim, dificilmente a gente está parado e a gente tem um calendário bem cheio, né, principalmente quando tem as competições nacionais, então a gente está sempre para lá e para cá, aí, conhecendo bastante aí também o Brasil, né? E isso é uma questão que é bem bacana e bem particular assim da profissão, né? A gente conhece muito lugar, né? Troca muita informação, questões culturais também a gente aprende bastante, já que o nosso trabalho é estar, né, na estrada aí por muitas vezes. Não, bastante intenso, né? Até comentei contigo, tu comentou assim, bom, agora eu tô aqui um pouquinho de férias, dando uma respirada e tal. Eu falei assim, mas deve estar trabalhando também ainda, né? Mesmo de férias, sempre tá ali acompanhando, vendo futebol. Eu queria, César, abordar contigo sobre essa questão da performance, assim, né? Do resultado, porque tu lida diretamente com esse ponto de, cara, ter que entregar sempre o melhor, mas mesmo assim, mesmo entregando o melhor, né? É ter o resultado, né? Porque não basta só jogar bem, digamos assim, tem que tá com o resultado a favor, né? Como é que faz para lidar assim com essa questão da pressão de ter o resultado além da performance, né? Porque tu pode performar, tu pode ter feito um jogo fantástico, tá tudo certinho, encaixado conforme trabalhou, mas aí no fim dá alguma zebra no jogo, o resultado não acontece e às vezes é o que acaba sendo um fator determinante, assim, né, para avaliar até o trabalho, né? Sim. Nós precisamos dividir essa pressão, né, entre aspas, ela é internamente e externamente, né? Internamente, como a gente trabalha com formação, né,
o clube já vem desenvolvendo já esse trabalho há bastante tempo e com grandes resultados, né? Existe sempre o desafio, né, de estar tentando projetar os atletas. É óbvio que, por muitas vezes, tu vai conseguir algumas conquistas, outras vezes tu não vai conseguir, né? Faz parte do esporte, né? A vitória e a derrota, ela tá participando da nossa história sempre, né? Mas agora tu não pode fazer e buscar a vitória a qualquer custo, né? A gente tem algumas questões que a gente precisa nos comprometer no sentido de formação, né? Então esse planejamento, esses conteúdos que são trabalhados com os atletas, né, respeitando muito a parte individual, né, de maturação, do tempo deles de ter esse desenvolvimento. Alguns desenvolvem mais cedo, outros desenvolvem um pouco mais tarde. As questões da idade, metodologias, né? Então esses conteúdos a gente precisa estar passando, né, porque o objetivo principal é que a gente consiga formar um jogador, né, na sua totalidade, né? Então esse é o nosso objetivo interno, né? É óbvio que a gente sempre entra na competição para ganhar, né? Não tem como fugir disso, né? O Grêmio sempre entra para vencer, para conseguir buscar o objetivo principal, que é ser campeão, né? Mas como eu falei, não pode ser de qualquer maneira. A gente precisa seguir alguns protocolos, algumas rotinas que a gente já tem estabelecida para desenvolver isso, né? Agora, quando tu fala de futebol, onde todo mundo entende, né? Todo mundo é uma profissão que todo mundo entende, né? Todo mundo é técnico, né? Todo mundo é técnico, então a gente está falando de algumas opiniões que vão sempre surgir, né? As críticas em cima somente do resultado, do desempenho da equipe, né? E isso faz parte do futebol, a gente tem que saber conviver com isso, né? O torcedor, aquele que está ali apaixonado pelo clube, quer ver um jogo bonito, quer ver o time ganhar sempre, né? Às vezes ele não conhece um pouco do objetivo específico, né, do desenvolvimento ali. Às vezes, um exemplo, a gente entra em algumas competições com uma idade muito mais nova, né, do que os adversários, já com o objetivo de criar essa dificuldade. Às vezes tu vai perder um jogo, né, mas o torcedor ali, ele viu que é o Grêmio que entrou e precisa ganhar e não pode perder, né? Então isso faz parte da nossa cultura, né? Isso é passado para os atletas, sempre que eles entram em campo, eles estão sendo, né, observados, estão sendo medidos, né? Eles precisam performar, a busca pela performance, pelo resultado, ela é diária. É claro que internamente a gente tem uma avaliação bem cautelosa sobre isso, né? Mas para eles é sempre ali buscando o 100%, porque a cobrança é muito forte. Então eles têm que trabalhar muito forte isso na formação, para que quando eles entrem na arena lotada, eles consigam suportar toda essa pressão. Ah, que massa. E tu trabalha com essa parte bem da transição também, então lida muito com a questão das promessas, né? Do cara que tá ali para se tornar um grande jogador, ou já tem aquela expectativa de que vire, né? De que vá lá e faça acontecer. Como é que é lidar assim com essa questão, até para controlar as ansiedades, né? Mexer a cabeça do jovem ali que tá, não, né? Já tá a um passo talvez de se tornar profissional, sabe daqui a pouco do seu potencial, mas ao mesmo tempo ainda tem que, digamos, mostrar trabalho, e tu que tá ali fazendo esse meio campo assim de ajudar, de formar, de como é que funciona assim para como é que é esse convívio com essa gurizada? É engraçado, né? Tu falou de expectativa, né? Nasceu, já tem expectativa. É. Essa é a realidade do futebol no Brasil, né? O menino nasceu, nasceu jogador, aí botar a camisa do time. Então, a família já depositou a expectativa no momento que o cara nasce, né? Então, é uma particularidade do país, né, onde a gente vive. Então, é muito forte a cobrança, né, principalmente, e muitas vezes interna ali da família, já começa ali, né, e o menino com 10, 11, 12 anos, daqui a pouco já vem, já se muda da sua cidade, a família toda já vem, já carrega a mala, já se muda, já vem tudo pensando nesse futuro de ser um atleta de futebol. Então eles carregam muito mesmo
essa pressão de muitas vezes ter que virar um jogador de futebol, né? E a importância do clube ter os seus processos bem alinhados, né? A partir do momento que tu torna claro o teu processo de formação, né? Os atletas começam a acreditar, começam a identificar que tem um porquê todos os movimentos dentro do seu processo de formação. Isso fica muito mais simples, né? Então, até o grupo de transição é aquele grupo responsável de dar mais um tempo para que o atleta possa maturar um pouquinho mais, né? Possa ter mais um período de adaptação, né? Que consiga ali ter mais uma margem de evolução, né? Muitas vezes com 18, 19, 20, aquele atleta não está preparado, não está pronto ainda, né? E se não tivesse grupo de transição, daqui a pouco ele iria ter que sair do clube, buscar outro espaço em outro lugar, e ali ele tem mais um processo de continuidade, mais próximo ao profissional, visualizando ali bem perto, né, as demandas desse departamento, muitas vezes indo treinar, né, com o grupo profissional. Isso traz também um ambiente já mais próximo, ele já visualiza, experimenta, ele vai errar, mas vai saber que ali ele tem um momento que ele pode ainda, né, trabalhar essas questões dos erros, dos acertos. Então, é uma questão que a gente consegue monitorar bastante, controlar bastante, até porque o clube tem esse processo bem consolidado, né? A partir do momento que tudo é bem claro, né, fica bem fácil a nossa linguagem, o atleta compreende e a gente consegue diminuir e minimizar as falhas. E como é que faz para esse promissor jovem aí jovem promissor não subir a cabeça já a questão do possível estrelato, né, que pode ter sendo um nome no profissional? Isso é muito individual, isso, né? É muito individual. Brasileiro, sim. Eu vejo assim, é muito individual. Depende da formação dele como pessoa, a participação da família na vida desse atleta, né? A gente tem atletas muito conscientes, né, que são bem embasados, que tem uma família por trás que dá esse suporte, e aí tu vê que as coisas são muito mais pé no chão, né? Mas mesmo assim, as atratividades, né, extra, fora, as amizades, a rede social, a mídia, né, que eles começam a conviver, né, o aspecto financeiro, né, que muitas vezes um atleta de pouca idade já começa a ter alguma remuneração já acima do que é normal hoje para os padrões, né, da idade. Então, é difícil conviver, né? Imagina, eu sempre, quando trabalho com os atletas, eu sempre procuro me colocar naquele lugar, né? Poxa, eu com 16, 17, né, no colégio, jogador, né, ter a fama ali interna, ali, de ser um jogador de Grêmio, né, de ter um dinheiro já ali, né, que tu daqui a pouco nunca viu, daqui a pouco surgiu, né, poxa, tu não tem essa estrutura, né, principalmente da família junto, né, porque a gente ali fica 2, 3 horas com os atletas diariamente, né, e essas outras horas, né, quem fica. Então, sim, a gente tem que conscientizar bastante, tem que trabalhar bastante isso, né, criar situações que eles possam estar participando de algumas palestras, né, dinâmicas, traz alguns atletas, ex-atletas, para falar com os jogadores, mostrar realidades daqueles jogadores que já passaram por isso. Uma vez eu fiz esse exercício. Porque muitas vezes eles precisam enxergar, e muitas vezes que nem a gente passou por muita coisa que a gente só aprendeu sofrendo, né? E eu acho que isso também faz parte, né? É aquilo, né? Tu vai tomar o choque e aí tu nunca mais vai botar o dedo na tomada, mas até tu tomar o choque, teu pai, tua mãe, teu tio, teu avô, teu amigo vai falar e tu não vai acreditar, entendeu? Então, o processo da educação também, ele vai ser feito em cima de um erro, né, que ele cometeu, e que ali na frente ele, poxa, agora realmente o professor lá estava certo, meu pai estava certo, meu irmão estava certo, meu empresário estava certo. Então, como todo o processo de educação, o futebol não é diferente, né? Então, é como se fosse tratar o filho em casa, os problemas, né, que tu tem com o teu filho em casa quando jovem, a gente vai ter com os atletas ali na mesma idade, né? Talvez com um pouco mais de exposição, já porque eles são figuras públicas desde cedo,
e com esse boom das redes sociais, às vezes as coisas se multiplicam, né? Seria mais simples de lidar, mais complexo. Uma vez eu fiz uma experiência desse que tu comentou, assim, de se colocar no lugar. Eu fui num evento aí, num outro estádio que tem aí em Porto Alegre, que eu não vou dizer o nome, e que não é que não é a Arena, a gente não vai dizer aqui, embora o meu colega aqui esteja de vermelho aqui apresentando com essa gafe, eu não vou cometer também essa gafe. E aí, cara, a gente teve nesse evento assim ali na parte onde os atletas ficam antes do jogo e tal, e eu entrei no campo. Quando eu entrei no campo, assim, cara, me deu uma sensação muito louca, assim, de ver. Eu fiquei imaginando a cabeça do jogador jovem entrando, estádio lotado, aquele campinho maravilhoso, né? Falei, cara, é muito louco esse mundo, porque é algo que pra mim é completamente distante, né? Tu tá ali, tu convive ali, né, dia a dia e tal com eles. Mas pra mim era algo completamente novo. Falei, cara, tem que ter uma estrutura realmente muito de proteção, assim, né? Para que a pessoa possa saber passar por um processo, né? Tu trouxe essa palavra que a gente já vem falando aqui no podcast em vários assuntos, sobre vários temas, e sempre a palavra do processo aparece, né? De respeitar o processo, de confiar no processo, porque vocês têm toda uma metodologia, tem todo um passo a passo ali, e aquele atleta tem que confiar nisso, né? Tem que saber que vocês já são experientes nisso, já trabalharam com vários casos, que se o cara não confiar naquilo ali, vai querer fazer do jeito dele, como a gente diz, né? Fazer da cabeça, e acaba se perdendo nesse caminho. E também, porque não depende só dele, né? Por ser um esporte completamente coletivo, depende do resultado de todos. Se o time não está bem, por melhor que seja o atleta, ele seja um excelente atleta, entra numa situação, daqui a pouco o time não está bem, ele acaba até se prejudicando. E no teu caso, por ser treinador, mais ainda, né? Porque tu trabalha através do resultado, mas quem faz o resultado, digamos assim, né? Bem grosso modo, quem faz o resultado são eles lá no campo, né? Que faz ali e cai tudo para ti, né? Como é que é lidar com esse processo de que o teu resultado, de certa forma, o teu trabalho também está ali na execução dos outros, né? Na execução de um terceiro. Como é que fica a cabeça nesse... O nosso sucesso é o sucesso deles, né? Na verdade, a cada vitória que eles conquistam, não só da forma coletiva, mas individual, né? De virar um atleta, né? É uma vitória nossa, né? E o contrário também, quando um jogador não consegue virar um atleta de ponta, né? Desiste de jogar. Essa é a nossa derrota de verdade. Poxa, a gente não conseguiu, daqui a pouco, ajudar ele a conseguir, né, o seu objetivo, que era virar um jogador de futebol. Então, acho que são as nossas vitórias e as nossas derrotas. E como tu falou, né? Trabalhar em grupo, ele é difícil tu ter esse controle, né? Tu parte do princípio de nós somos 30 atletas, né? Basicamente, vamos botar 25 a 30 atletas. Né? E tu ter 30 caras ali, diferentes, né? Com bagagens, estruturas diferentes, de diversos lugares. E tu pegar todos, alinhar no mesmo propósito, né? Para traçar um objetivo, não é uma coisa simples, né? Principalmente falando de futebol, né? Onde dos 30, 11 estão jogando, né? E tu conseguir dar importância pro 30º, né? Fazer com que ele acredite que ele é importante no processo. Né? Olha, tu é importante. Ah, mas eu sou o 30. Convence que eu sou importante, né? E esse é o nosso papel, né? Mostrar para eles que todos são importantes, que todos vão ter oportunidade. Eu acho que ser verdadeiro é um ponto muito importante, né? O que tu fala, né? O que tu combina, o que tu diz que é teu trabalho, objetivo, meta, é aquilo que tem que acontecer, né? Porque senão tu vai perdendo, né, a credibilidade. Né? Vou fazer isso hoje. Aí chega lá, não deu porque teve um problema aqui, pô, o professor falou que ia me botar, não me botou, o professor falou que ia me dar oportunidade, e aí tu vai perdendo os caras, né, nesse meio do caminho. Então, gerir é uma tarefa difícil e fundamental na nossa profissão. Então, esse é
o segredo maior aí de ter um grupo vencedor, né? Um grupo que acredite em todas as tuas palavras, em todas as tuas ações, né? Principalmente que construa junto contigo, né? Acho que é muito mais fácil tu engajar uma pessoa quando ela constrói junto, né? Do que somente eu estar aqui colocando as situações da minha cabeça, né? Acho que a construção coletiva, ela deixa todo mundo participativo, né? Quando tu dá uma opinião e ela leva em consideração, eu te consigo te botar dentro do trabalho, porque tu vai acreditar muito mais naquilo que tu também colaborou. Então, são essas questões estratégicas que a gente tenta executar para que a gente consiga manter aí todo mundo ativo no processo, com oportunidades, em igualdade de disputa, que eu acho que é uma outra questão importante, né? Que eles tenham igualdade para disputar, né? Dentro do nosso objetivo ali, eu preciso colocar todo mundo no mesmo nível para que eles consigam disputar. A partir do momento que eu dou mais atenção para um do que para outro, eu não consigo colocar eles no mesmo nível. Então, a competitividade fica desigual e aí eu vou perdendo também o atleta. Então, é um monte de estratégias pequenas aí que a gente tem que estar atento para fazer 30 caras vir contigo aí até o final, em busca do Não, é bilhete. isso. Tem caras que são mestres nisso, né? Assim, tem treinadores que a gente vai ouvindo histórias e tal, até nem só do futebol, mas pega que nem o Bernardinho, né? É um cara que é mestre nessa arte de trazer todo mundo para a mesma barca, assim, né? Sim. Olha só, César, só um ponto sobre a categoria de base, a gente estava falando antes. O quanto isso é importante para o clube, tanto para ter uma categoria de base forte, tanto para ganho de competições, ganho financeiro pela venda dos nomes, assim. E se o Grêmio, tu acha que entende que o Grêmio consegue manter um trabalho forte e contínuo nas categorias de base? O Grêmio ultimamente tem sido um dos clubes que mais utilizou aí, teve grandes triunfos, né? Não só em vendas de atletas da base, como também a utilização deles em performance própria, né? Então, faz anos que a gente tem conseguido as duas situações, tanto performar como vender, né? E um time vencedor ele sempre teve, né? Principalmente no Grêmio, jogadores oriundos da base no plantel. Então essa mescla é importante, jogadores já mais experientes, né? Junto com os jogadores que vêm surgindo, né? Já oriundos da base, jogadores jovens com talento, para essa mescla aí que tem dado os grandes resultados para o clube, né? Do ponto de vista financeiro, são ativos, né? 100% do clube, a maioria das vezes. Não vai conseguir, muitas vezes, vender, né? Jogadores que já têm uma certa idade, que já têm uma outra rodagem de outros clubes, então esses jogadores não se tornam ativos, né? No sentido de venda, né? Eles vão ser jogadores só para performance. Os jogadores que vão sustentar e viabilizar que o clube tenha longevidade são os atletas da base, né? Onde a gente consegue, pela idade, pela formação, pelo DNA do clube, né? Não somente a performance, também a venda, né? Com um retorno financeiro pro Grêmio. O atleta mais velho, ele tem lá seu percentual já dividido. Às vezes, tu não vai conseguir uma margem de lucro também muito grande em cima do jogador que já é tem mais idade. Tá? Então, o Grêmio vem fazendo muito bem isso, vem conseguindo mostrar esses jogadores para o cenário mundial. Os clubes começam também já a criar a rotina de olhar para o clube já dessa forma, né? Então, poxa, estamos precisando de um jogador, vamos lá no Grêmio ver o que tem, porque ultimamente tem mostrado grandes nomes, né? Então tu começa a ser um nome forte, né, no mercado, né? E a partir daí o processo é cíclico, né? Todo ano a gente tentar fazer com que um, dois jogadores consigam performar e ter visibilidade para venda. Isso vai trazendo muitos recursos financeiros para o clube e a sustentação do ano, principalmente com as vendas de jogadores formados na base. César, como é que faz para ver assim, ó, e entender, ó, esse cara vai dar bom, esse cara vai vingar. Tem alguma manha, assim, algum sinal que tu já olha assim, cara, e quais foram esses atletas assim que daqui a pouco já passaram contigo, que na época talvez, né, não tinha todo nome, né? Ou não eram conhecidos e que depois despontaram aí. Tu
pode dizer alguns, não? Assim, ó, o que acontece, né? Os jogadores, eles chegam no clube, a maioria das vezes, bem novos, né? Tem aqueles que são contratados, né, a partir de uma demanda de necessidade, né? Aí já vem um pouco mais de idade, já 18, 19, 20 anos, isso também faz parte. Mas a gente tem uma escola de futebol onde já começa a trabalhar com 9, 10 anos, né? Esses jogadores, então, têm muitas vezes 5 anos de formação, no mínimo, de Grêmio, né? Então, esses jogadores começam a ser acompanhados desde o início, né? E eles são avaliados categoria a categoria, né? Existe na base um processo trimestral de avaliação de jogadores, né? Então, é todo feito um mapeamento individual da performance desse jogador no seu trimestre, né? Tanto desempenho de treino, desempenho em jogos, relação a questões técnicas, táticas, físicas, psicológicas, né? É dado notas para cada quesito e existe uma reunião entre todos os componentes dos setores, né, de trabalho, e ali é discutido nome por nome, né? Então, Diego foi bem nisso, foi mal nisso, tem essa projeção aqui, deve seguir, deve continuar, não, deve parar, deve ser mandado embora, deve subir de categoria, deve fazer um trabalho especial na parte física, deve fazer uma atenção na parte psicológica, na parte familiar, tá problema, assistente social, já vamos criar aqui um link para ele. Então, todo esse trabalho é feito com cada atleta de 3 em 3 meses, para a gente consiga, né, criar recursos, né, e consiga trabalhar de forma individual esse atleta. Então, sai ali da reunião as demandas que ele necessita para esse trimestre. E aí, no próximo trimestre, senta de novo, avalia, vê o que melhorou, o que piorou, traça as demandas de novo. Então, isso é feito de 3 em 3 meses durante o período de formação dele. Então, com isso, a gente tem esse monitoramento, né, detalhado, e aí tu tenta minimizar essa falha, né, de tu chegar e não conseguir transformar aquele jogador num ativo, lá num atleta profissional. É óbvio que isso não é uma questão assertiva 100%, né? Existem muitos jogadores que desse momento de monitorados, né, ele daqui a pouco não vem muito bem, não é o cara da ponta da lista, aquele cara que mais performou, aquele cara que mais teve as notas, né, verdes, digamos, ali, né, de estar atingindo as metas. E daqui a pouco vem aquele que teve no meio do caminho ali, quietinho, ninguém viu, atingindo uma média, né, regular, daqui a pouco ele vai e pá! Lá no final do processo ele atropela todo mundo, né, e consegue desempenhar, né. Então, depende muito, os fatores são diversos, né, principalmente a maturação, muitas vezes, né, aquele jogador matura mais tarde. O Bitelo é um jogador que chegou, acho que com 15, 16 anos, né? Vou pegar o último agora aí, que tá na memória de todo mundo. Ele chegou, acho que juvenil, talvez, né? E ele teve muitos momentos que ele alternou bastante. Ele não desenvolvia certas capacidades, não conseguia performar muito, né? Teve altos e baixos, mostrava muita qualidade técnica, mas o resto, o entorno ainda não estava bem desenvolvido, então ele não conseguia performar. No último ano de júnior, ele deu um estralo, né? Aquilo que a gente combina, acho que ele pensou, vou jogar, acho que vai dar, a gente brinca, né? Então ele no último ano teve uma performance muito boa, foi a virada de chave no atleta, né? Como um atleta desempenhou aquele Campeonato Brasileiro Sub-20, foi muito bom. Eu subi para a transição, né, nesse momento também, e ele foi para a transição ali, a gente fez um Brasileiro de Aspirantes, no qual a gente foi campeão, e ele foi muito bem também, né? Consequentemente, numa saída, numa troca de treinadores, eu fiz um jogo do Gauchão e eu botei ele titular e foi embora, as coisas aconteceram, né? Então hoje o Bitelo é o Bitelo, né? Naquele último segundo ali de categoria de base, ele desenvolveu e deu um estalo grande aí de performance e ele pegou e foi embora, não sentiu, não manteve essa performance. Série B é difícil, né, com que foi a Série B, como foi difícil na competição, bastante pressão,
Claro. E ele suportou de uma maneira fantástica, desempenhou, um dos goleadores da equipe. Então é aquilo, né? Não estava no radar, digamos, de performance, no radar dos, digamos, os tops que a gente monitora ali, de desenvolvimento, mas na hora H, no momento do funil ali, afunilou, ele pegou e foi, matou no peito e hoje é o Bitelo. Então, Que massa. são histórias que acontecem, né? Antes que até para jogar é mais complicado porque os campos são piores, né? Os campos são mais ali, são menores, a torcida também ali, às vezes também já fazendo uma pressão diferente. A Série A B pressão é para subir é complicada. muito, muito forte, né? Principalmente a torcida, né? Ela tá chateada, tá Claro, magoada, com razão claro. da sua equipe tá naquela situação e ela É, quer que aquilo acabe logo, a paciência diminui, né? claro. O passe errado tem muito mais pressão do que tu tá ali na Passe errado Libertadores. num campo esburacado. Não, aí não interessa. Passou errado, né? Exato, exato, Não exato. interessa. Ah, cara ruim aí. Então, o problema é dele que errou o passe. É. Ninguém tá pensando no resto. Ô César, Mas, para fechar, como é que tu vê o futuro do futebol aqui no país, né? A gente está passando por algumas transformações aí, a SAFs chegando aqui no Brasil, né? De forma mais intensa, a transmissão dos jogos saindo da TV aberta e indo para streamings. Tem algumas mudanças aí que estão acontecendo no futebol, né? Como é que tu vê isso? tudo gira em torno do dinheiro, né? O futebol, ele é fora dos padrões, né? Do mercado, assim, das outras profissões, né? Copa do Mundo tá aí para nos mostrar bem isso, né, César? Então, tudo vai sempre girar em torno do retorno financeiro. Né? Então, as questões das transmissões, né? De tirar também os monopólios de transmissão, né? Muitas vezes uma emissora, duas, tinham os direitos de transmitir, agora já existe uma competitividade maior em torno disso, né? De tu buscar outras formas também de estar transmitindo. A internet veio forte, né? Principalmente pandemia, eu acho que mudou muito o que se diz respeito à internet, né? Muita gente voltou a trabalhar, descobriu que dá para trabalhar em casa, né? Empresas descobriram que, poxa, não preciso trazer meu funcionário para cá, ele pode trabalhar em casa. Então o mundo vem mudando, né? As SAFs, né, são algumas formas de saídas de crises, né, dos clubes. Muitos clubes estão aí no negativo, então daqui a pouco as SAFs são situações de tu poder vislumbrar um ganho mais competitivo, né? Aqui entra dinheiro, tu consegue formar um time melhor, tu vai conseguir sanar as dívidas. Outras equipes que têm essa sustentação muito forte não vão precisar fazer no primeiro momento, né? Mas talvez se as outras equipes ficarem com um poder de investimento muito grande, daqui a pouco vai ficar longe de questão das performances, vai ter 2, 4, 5 equipes muito acima das outras, e aí tu perdendo o poder competitivo, tu perde o interesse, daqui a pouco tu vai ter que entrar também nesse processo de SAF para tentar montar uma equipe competitiva. Então é muito novo ainda, muita coisa para acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer com essas primeiras SAFs, né? Com certeza, eu tenho a minha opinião de que ninguém bota dinheiro pensando somente no futebol, né? Então, tem coisas também aí que eles vão buscar, né? Uma empresa lá vai vir, vou dar um dinheirinho aqui para os caras estão mal, né? Tá me sobrando. Vou fazer essa boa ação aqui, ó. Vou dar 1 bilhão aqui. Então, tem que esperar para ver qual é o objetivo, como é que vai funcionar. É uma situação bem complexa, né? Mas temos que ver aí as cenas dos próximos capítulos atentamente, né? Mas com certeza vai mudar muita coisa. O futebol vai passar por reformulação. A Copa do Mundo é uma barreira, né, de tendências, né? A partir de cada Copa vem muitas tendências aí, dura 4 anos, aí muda tudo, né? O futebol é assim, né? O melhor futebol da França,
aí depois a Itália ganha o melhor futebol da Itália, depois o Brasil ganha o melhor futebol do Brasil, depois a Inglaterra. As Copas, elas ditam, né, a tendência dos próximos 4 anos. Então, vamos ver o que vai acontecer, tem muita coisa nova para acontecer. A gente espera que seja coisas positivas aí para o nosso futebol. Tá, prometo que é a última pergunta. Quem Bora. tu acha que leva a Copa? Ou quais seleções têm mais chance de levar a Copa? Melhor ainda. Eu acho que o Brasil ele é favorito. É favorito porque tem jogadores de muita qualidade. Todos os jogadores estão num momento muito bom, né, particular. Acho que isso é fundamental. Eu vejo as outras seleções, a cada dia que passa uma notícia, né, negativa. Um jogador que machuca, um jogador que é cortado, um jogador que está no seu clube lá em um momento turbulento, né? Então a gente tem alguns exemplos aí, Mbappé, Cristiano Ronaldo, que não estão no momento, né, muito bom nos seus clubes, as seleções que não estão no momento bom, e o Brasil vem numa crescente, vem num momento leve, né? Tu vê, acompanha ali os bastidores, ali tu vê que é um ambiente leve, isso é importante para a performance. Eu gosto muito e torço muito pro Brasil, né? Diferente de alguns aí que eu vejo na rede aí, corneteiam, torcem contra. Eu sou um cara que vai sempre torcer para a seleção, né? E eu foco muito no favoritismo da seleção brasileira, porque isso vai ser importante para a gente aí, né? De criar novamente essa tendência de que o Brasil tem muita coisa boa, treinadores de qualidade, né? E às vezes a gente olha muito para fora e esquece de olhar para dentro aqui, onde tem muita coisa boa. Então, é claro que temos outras seleções, né? A Argentina sempre é uma seleção que vem para chegar, tem um fim de ciclo do Messi, que isso é importante, porque daqui a pouco eles vão estar fechados para esse momento. A Inglaterra vem também com uma equipe aí que pode surpreender, né? Então, temos essas seleções que são tradicionais, que estão sempre brigando, mas eu ainda fico com o Brasil aí, que para mim hoje tem grandes chances de ser campeão mundial. Maravilha. César, obrigado aí pelo tempo, obrigado por conversar conosco, trocar aí uma ideia, né? Oportunidade de estar aqui com a gente. Eu agradecer ao Grêmio também, né? Por liberar aí seu profissional para conversar com a gente. Obrigadão por estar aqui no Pod Action. Eu que agradeço. Sempre que puder colaborar e puder conversar, a gente vai estar conversando. Importante a gente falar um pouquinho da nossa profissão, do futebol, de outros temas também. Né? Parabenizar vocês pelo podcast, né? Que vocês tenham aí vida longa nesse trabalho aí também. Isso é importante para todo mundo. Valeu, muito obrigado. Que momento, hein, Vini? Eu teria mais umas 10 perguntas, mas a gente tem limites, né, de tempo aqui, mas foi muito bom. Não, é que eu acabei me empolgando no início ali, já puxo uma pergunta, já puxo outra, nem deixei o Dieguinho perguntar, daí ficou as perguntas dele tudo para trás, César. Quem quiser saber mais do César e a história dele, também tem um outro podcast que ele foi lá junto com o Marcelo, com o Giovanni. A gente vai deixar também o link aí junto para acompanhar a história dele, da esposa, que ele já conta em mais detalhes. E muito obrigado pela presença. Deixo aqui também aquele velho lembrete. Terça-feira que vem estamos de volta. É isso, Diegão? É isso mesmo. Valeu, meu povo. Até o próximo episódio. Tchau.